Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez para louvarmos, adorarmos o nome de Deus e aprendermos mais da sua palavra. E para iniciarmos esse culto, quero compartilhar com vocês aqui minha tela e nós vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar um hino, foi o mesmo que a gente cantou semana passada, né? Eu gostei muito desse hino de semana passada e vamos louvar ao Senhor mais uma vez cantando Quero te pedir, Senhor. Estamos falando sobre busca do poder do Espírito Santo, reavivamento, e o nosso pedido é esse, né? Que Deus nos dê o Espírito Santo, amém? Vamos cantar juntos? Quero te pedir, Senhor, o teu Santo Espírito. Quero te pedir, ó Pai, poder. Dá-me tua unção, meu Deus. Dá-me forças pra seguir. Enche-me com dons do teu poder. Vem, Santo Espírito, sopra em mim. Vento impetuoso de Deus. Vem, Santo Espírito, com fogo consumir. Transforma o meu querer e o meu agir. Quero te pedir, Senhor, o teu Santo Espírito. Quero te pedir, ó Pai, poder. Dá-me tua unção, meu Deus. Dá-me forças pra seguir. Enche-me com dons do teu poder. Vem, Santo Espírito, sopra em mim. Vento impetuoso de Deus. Vem, Santo Espírito, com fogo consumir. Transforma o meu querer e o meu agir. Amém. Deus seja louvado, né, queridos? E que esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração todos os dias, né? Vem, Santo Espírito, né? É somente no poder do Espírito Santo que nós vamos conseguir o reavivamento verdadeiro e vamos conseguir o poder para pregar o Evangelho a todo mundo e ver Jesus voltando. Amém? E nesta hora, você pode escrever aí o seu pedido, escrever o seu agradecimento, você pode colocar aí o que está no seu coração e nós vamos orar por você, tá? Escolha um pedido, escolha aí um agradecimento, interaja com as pessoas aí também, tá certo? Nós vamos orar nesse momento aqui e eu quero convidar você a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, grandioso Deus, nós agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez, com este intuito, Senhor, buscar o poder do Espírito Santo para a nossa vida. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos pecadores e por nós mesmos, ó Pai, nós não conseguiríamos nada. Mas sabemos que se o Teu Santo Espírito vier em nossa vida,
Sabemos que se o Santo Espírito vier sobre a igreja, nós, como exército do Senhor, faremos maravilhas e poderemos, ó Pai, alcançar o mundo para Jesus, alcançar o mundo com o Evangelho. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito. Perdoa nossos pecados, nos purifique, nos lave e nos ajude, ó Pai, a vivermos para a tua glória. Recebe também os nossos pedidos, recebe nossos agradecimentos e nos atenda conforme a tua vontade. Fale a nós agora através do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, queridos. Deixa eu compartilhar agora com vocês a minha tela de novo. Vamos aqui para a mensagem de hoje, tá? Tá aí na tela. O tema de hoje será o Espírito Santo e o reavivamento. O Espírito Santo e o reavivamento. Antes desse tema, eu quero lançar aquele desafio de sempre, né? Você já compartilhou aí a mensagem? Não compartilhou ainda? Vai lá, compartilha. Vamos fazer essa mensagem rodar pela internet aí, tá bom? Então vai ali, compartilha na sua página para que muitas pessoas conheçam desse assunto tão importante, tá certo? O Espírito Santo e o reavivamento. Lembra que nós estudamos semana passada que todo reavivamento verdadeiro é fruto do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo não existe reavivamento. Acontece algumas coisas aí que as pessoas chamam de reavivamento, só que não é de Deus, né? Algumas coisas que acontecem assim, totalmente contrária à Bíblia, totalmente contrária ao que Deus, à vontade de Deus, contra a lei de Deus, isso não é do Espírito Santo. Agora nós vamos entender o papel do Espírito Santo no reavivamento, tá certo? Vamos passar aqui. Dr. Bright, ele diz assim, ó, estou pessoalmente convencido de que, se os cristãos de hoje entendessem melhor os ensinos bíblicos da Bíblia sobre o Espírito Santo, e então o convidassem para derramar seu poder em sua vida cada dia, eles experimentariam uma alegria sem precedentes e completa realização pessoal. Mais que isso, nosso testemunho verbal e não verbal para Jesus Cristo inundaria o mundo. Eu concordo muito com o Dr. Bright aqui, né? Se você e eu entendêssemos melhor o papel do Espírito Santo, entendêssemos melhor as funções do Espírito Santo, entendêssemos melhor o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, e se nós orássemos, clamando, buscando o poder do Espírito Santo todos os dias, a nossa vida seria diferente e o nosso testemunho seria diferente. Eu paro para perguntar para você aqui, nós acabamos de orar pedindo o Espírito Santo. E você, na sua oração particular, qual foi a última vez que você pediu o Espírito Santo para a sua vida? Eu tenho tido o meu costume de todos os dias dizer, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me dá o teu Santo Espírito. Senhor, me ajuda a morrer para o pecado hoje e estar vivendo para o teu reino. Se nossa igreja como um todo, o cristianismo como um todo, entendesse melhor a função do Espírito Santo e se entregasse ao Espírito Santo e clamasse todos os dias pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que nós já alcançaríamos o mundo com a pregação do Evangelho e já iríamos para o céu. E aí, você, o que você acha? Coloca a sua opinião aí. Você acha que se todos nós buscássemos o poder do Espírito Santo, ainda estaríamos nessa terra? Ou o Evangelho já teria alcançado o mundo e Jesus já teria voltado? O Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa divina. Ele não é um sopro, ele não é uma força. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Aqui diz Leroy Froom, Jesus foi a personalidade mais marcante e influente de todas que já existiram neste mundo. E o Espírito Santo veio para tomar seu lugar. Nada, a não ser uma pessoa, poderia tomar o lugar daquela pessoa maravilhosa. Nenhuma simples influência seria jamais suficiente. Então, Jesus, quando ele vai ao céu, ele envia o Consolador, ele envia o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos, nós não ficássemos sozinhos. E o Espírito Santo, ele vem ao nosso mundo, e veja uma coisa, queridos, não poderia ser alguém menos que Jesus para estar conosco. No plano da salvação, a Trindade toda está ali envolvida no plano da salvação. E Jesus e o Espírito Santo é uma bênção para nós. Porque quando Jesus estava na terra, ele conseguia estar num lugar só ao mesmo tempo. Agora, através do Espírito Santo, Jesus, Deus, ele está com todos os seres humanos, todos os lugares. O Espírito Santo, então,
Jesus ele se encarnou, então ele estava limitado a grega, aqui o Consolador é parakletos, né? E essa palavra parakletos, terceira pessoa do plural, do singular masculino, ela se refere a uma pessoa, a um ser, né? Quando Jesus fala de enviar outro Consolador, tem em grego, né, allos, que é outro da mesma espécie, e heteros, que é outro de espécie diferente. E Jesus usa a expressão allos, significando o quê? Aquele que viria estar com o ser humano é é a mesma essência, o mesmo amor, o mesmo interesse, a mesma vontade, é tudo igual de Jesus para a comunidade. Ou seja, o mesmo desejo que Jesus tem de salvar o ser humano, o mesmo desejo que o Pai tem de salvar o ser humano, o Espírito Santo também tem. Então, Jesus não mandou alguém menor que ele. Jesus mandou o Espírito Santo, que é onipotente, onipresente, onisciente, e o Espírito Santo que está com você e comigo em todos os lugares, tá? E o ser divino. Ah, pastor, como é que sabe que o Espírito Santo é um ser divino? Se você fizer um estudo, não é o nosso estudo hoje, mas se fizer um estudo, você vai ver que o Espírito Santo ele pode se entristecer. O Espírito Santo escolhe pessoas, o Espírito Santo envia pessoas, o Espírito Santo dirige os negócios da igreja, o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, né? Então perceba que são atributos de um ser pessoal, tá? Então o Espírito Santo não é uma mera força, um mero vento, ele é um ser divino, um ser pessoal. Continuemos aqui. Evangelismo, página 615, olha o que diz. Há três pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Em nome destes três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então veja, três pessoas pertencentes ao trio celestial: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Mesma essência, mesmo amor pela humanidade, mesmo desejo de salvar a humanidade, mesmo interesse pela humanidade, tudo igual, tá certo? O livro Caminho a Cristo, páginas 74 e 75, diz assim, ó: o Pentecoste trouxe sobre eles, lá os discípulos, né, a presença do Consolador, o Parakletos. Interessante esse nome Consolador, né? A palavra grega Parakletos. É traduzido como consolador, mas a ideia no grego seria ajudador, seria advogado. E é muito interessante quando você olha assim o Espírito Santo como advogado, porque lá em 1 João 2:1, Jesus diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecardes, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então veja, Jesus mesmo, ele é comparado na Bíblia como advogado. E quando ele envia o Espírito Santo, ele fala parakletos, né? Que é um ajudador, é um advogado. E veja que interessante essa imagem de Jesus como advogado e o Espírito Santo como advogado. Normalmente, quando você precisa de um advogado, ele está ali representando você. E quando o seu advogado vence a causa, quem venceu a causa? Você. Então, que coisa linda, Jesus, o Espírito Santo, como advogado, consolador, ajudador, ele nos representa e ele luta a nossa causa e ele vence a nossa causa. E quando ele vence a nossa causa, nós vencemos, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, veio sobre os discípulos a presença do Consolador, do Espírito Santo, sobre quem Cristo havia dito: ele habitará em vocês. E mais adiante ele diz, Jesus diz, olha que Jesus fala: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracletos, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Desde então, mediante o Espírito, Cristo iria habitar continuamente no coração de seus filhos. A união que ele passaria que ele passa com ele, com Jesus, passaria a ser mais próxima do que quando ele esteve pessoalmente entre eles. Então percebam que para Jesus a vinda do Espírito Santo é a maior bênção que poderia dar para o ser humano. A comunhão com Jesus através do Espírito Santo é muito maior do que se Jesus estivesse na Terra aqui agora. Imagine só se Jesus estivesse aqui na Terra agora em pessoa e ele estivesse lá em Israel e você não sentisse o Espírito Santo aqui, sabe? O Espírito Santo não estivesse conosco. Só teria comunhão com Jesus quem estivesse lá perto dele.
Agora, como Jesus foi ao céu e enviou o Espírito Santo está com os cristãos em Israel, o Espírito Santo está com os cristãos na Argentina, o Espírito Santo está com os cristãos nos Estados Unidos, o Espírito Santo está com você, onde você está assistindo agora, está comigo aqui. Veja que coisa maravilhosa é Jesus ter nos dado o Espírito Santo. Vamos continuar aqui? O Espírito Santo, ele também é ajuda para as nossas necessidades diárias. Olha que texto lindo, Parábola de Jesus, página 96. Ninguém é tão vil, ninguém tão decaído, que esteja além da operação desse poder do Espírito Santo. Em todos quantos se querem se submeter ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Eu acho interessante, principalmente a primeira parte desse texto. Ninguém é tão vil, nem tão decaído, que esteja além da operação do Espírito Santo. Às vezes você olha para uma pessoa na rua e você pensa, esse aí não tem mais jeito. Tem, com o Espírito Santo ele tem jeito. Você, quem sabe, já cansou de orar pelo seu marido e você fala, não tem mais jeito. Tem, enquanto ele estiver respirando, o Espírito Santo pode dar jeito no seu marido. Alguns, quem sabe, falam assim, meu filho não tem mais jeito. Tem, enquanto ele estiver respirando, ele pode ser trabalhado pelo Espírito Santo. O meu amigo não tem mais jeito, o meu patrão não tem mais jeito. Todas as pessoas, elas podem ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, ao invés de você dizer não tem mais jeito, faz o quê? Ora pela pessoa, clama a Deus pela vida da pessoa. E aí, o que Deus vai fazer? Se a pessoa se submeter ao Espírito Santo, Deus vai implantar um novo princípio de vida na vida dessa pessoa. Deus vai restaurar na vida dessa pessoa a imagem de Deus. Que coisa maravilhosa! Ninguém está fora do alcance do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo também ele é nosso professor particular. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. Então veja, olha a função do Espírito Santo. Nos guiar a toda a verdade. Quando você lê a Bíblia, ela é o único livro que você lê e o autor dela está ali do seu lado. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele usou cerca de 40 homens para escrevê-la, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E você já parou para pensar nessa imagem linda de você lendo a Bíblia e está ali o Espírito Santo falando na sua mente, está ali o Espírito Santo, sabe, iluminando a sua mente para você compreender o que você está lendo da Bíblia? É por isso que você nunca deve ler a Bíblia sem oração. Você deve primeiro orar, pedir perdão pelos seus pecados e pedir a direção do Espírito Santo quando você vai ler a Bíblia. E você estará ali do lado do maior professor que existe, né? O Espírito Santo também é um guia pessoal. Normalmente, o Espírito Santo tem 4 maneiras de nos guiar, tá? Primeira maneira que o Espírito Santo guia a nossa vida. Deus, né? Ele nos guia por meio das convicções profundas do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca convicções no seu coração do que você está fazendo, se é certo, se é errado, se o caminho que você tem para seguir é aquele, ou você não deve seguir. Sabe, o Espírito Santo, ele fala conosco. Já aconteceu com você de você praticamente ouvir uma voz dizendo, não faz isso. Aí você vai e faz. Depois você quebra a cara e você fala, puxa vida, se eu tivesse escutado aquela voz. Ou você ouve a voz dizendo assim, olha, faz isso, toma essa decisão, e você não toma. Aí depois você quebra a cara e fala, puxa vida, se eu tivesse feito aquilo, tomado aquela decisão, que voz foi essa que falou no seu ouvido? Aí a gente fala que é a voz da consciência, né? É a voz do Espírito Santo. Então, a próxima vez que você sentir aquela forte convicção no coração, ó, não faz isso, ou faça, siga essa orientação. É o Espírito Santo falando com você. A segunda maneira de Deus guiar a nossa vida, Deus ele nos guia por meio das passagens inspiradas pelo Espírito Santo em sua palavra. Deus nos guia pela Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai entender a direção de Deus para a sua vida. E quando você lê a Bíblia, você percebe que o Espírito Santo conduz tudo na sua vida através da Bíblia. Ele vai falar sobre saúde com você, ele vai ter orientações sobre família, ele vai ter orientações para o casamento, para o relacionamento com os filhos, ele vai ter orientações para como fugir das dívidas, ou enfim, na Bíblia, Deus, através do Espírito Santo, ele te guia por muitos caminhos, para todos os caminhos que você precisar, tá certo? Mais uma aqui. Deus também nos guia quando o Espírito Santo impressiona outros a dividirem palavras de sabedoria e conselhos conosco. Sabe, aquele bom cristão
aquela boa cristã, aquela pessoa assim íntima de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo toca no coração dela para ela chegar para você no momento que você tanto precisa e fala, olha, eu estou orando por você. Ou a pessoa coloca a mão no seu ombro e diz, olha, estou com você. Ou a pessoa vem ali vendo que você está passando por um momento de dificuldade e te apresenta um texto da Bíblia, ou a pessoa te dá um conselho cheio de sabedoria. Ali é o Espírito Santo usando alguma pessoa para falar com você. Então, quando você estiver passando por algum momento de dificuldade, de luta, é, e, e você pedir para alguém de oração, alguém, sabe, que procura ter uma vida santificada, e essa pessoa trouxer uma devolutiva para você, entenda que Deus está usando ela para falar com você, tá? A quarta maneira de Deus nos guiar. Às vezes, Deus nos guia ao permitir que o Espírito Santo proporcione uma experiência tão providencial em nossa vida que um caminho simples se abre diante de nós e percebemos o modo pelo qual Deus está agindo. Quantas vezes Deus ele vai te guiar assim fazendo com que algo aconteça na sua vida que não tem outra explicação, a não ser assim, Deus. Você passa numa entrevista de emprego que você fala assim, como eu consegui isso? Deus. Você se livra de um acidente assim que você fala, como que eu consegui aquilo? Deus. Você passa por alguma situação que você olha e fala assim, foi Deus. Não é coincidência, até porque não existe coincidência, existe eu até tenho uma palavra que nem existe, mas eu gosto de dizer assim, existe deusência, né? É, não existe coincidência, é Deus usando as situações, tá? Nada acontece por acaso, acontece pela vontade de Deus na nossa vida. E Deus usa essas experiências para te revelar verdades dele, te revelar que ele está contigo e também para que você possa dar testemunho do que ele está fazendo na sua vida, tá? Então, veja, Deus nos guia através do Espírito Santo, Deus nos guia através da palavra, Deus nos guia através de pessoas que são ali, sabe, fiéis, que vai nos dar palavras de sabedoria, conselhos, conforto, e Deus também nos guia através de ações no dia a dia que a gente não tem explicação. Diz assim, só foi por Deus isso. E, finalizando, né, o livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57, tem um texto bem interessante. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, o levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. Sabe, quando você lê ali Atos 2, você vê a descida do Espírito Santo, você vê o Pentecostes ali, você vê aqueles cristãos cheios do poder do Espírito Santo, aqueles cristãos que curavam, expulsavam demônios, faziam milagres e maravilhas. Aquele poder do Espírito Santo não é exclusivo para os cristãos da igreja primitiva. Aquele poder do Espírito Santo, ele está disponível para você e para mim hoje. O batismo do Espírito Santo, ele está disponível para você e para mim hoje. E tem que ser um batismo diário. E quando você busca esse batismo do Espírito Santo diário na sua vida, Deus ele vai reavivar a verdadeira religião no seu coração. Sabe? Alguns têm uma religião que é uma religião assim que parece ossos secos, uma religião monótona, uma religião que já perdeu sabor, uma religião insossa, sabe? Uma religião assim sem graça, uma religião que é quase que um robô no automático. E essa religião perdeu a vida. Quando você busca o poder do Espírito Santo, ele traz verdadeiro significado para a religião na sua vida. Ele traz para você o verdadeiro significado de ser um cristão. Ele traz paz ao seu coração, ele traz felicidade, ele traz ali brilho para a sua vida. E as pessoas percebem que você está num relacionamento diário com Jesus todos os dias. E quando reaviva a religião na sua vida, quando reaviva o cristianismo na sua vida, Deus ele vai, através da sua vida, fazer obras maravilhosas. Você, cheio do Espírito Santo, começará a ser uma bênção para sua família, uma bênção para seus colegas de trabalho, uma bênção para as pessoas, porque Deus vai ali, sabe, te dando dons, talentos, e você vai usando aqueles dons e talentos para a glória de Deus, e dessa maneira a sua vida prega de Deus. Mas para isso precisa receber o batismo diário do Espírito Santo. E Jesus diz, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus fala que qual dentre vós é o pai que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou pedir um peixe, vai dar ali uma serpente? Sabe? Ou pedir um ovo, vai dar uma serpente? Aí Jesus diz assim, ó, se vós, homens, que sois maus, que sois pecadores,
sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo se pedirem. Perceba o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que, assim, mais do que um pai quer agradar o filho nessa terra, Deus quer dar o Espírito Santo para nós. Eu não sei quantos de vocês que estão me assistindo agora são pais, mas o pai fica feliz em ver a felicidade do filho. É verdade ou não é? O pai faz de tudo, das tripas ao coração, para poder agradar o filho e ver o filho feliz. É verdade ou não é? Agora você pense nisso. Jesus está falando assim que mais do que nós damos boas coisas para os filhos, ele nos dará o Espírito Santo se pedirmos. Então, se nós não estamos cheios do Espírito Santo, não é por falta da parte de Deus. Se nós não estamos cheios do Espírito Santo, não é porque a promessa caducou. A promessa do Espírito Santo, do arrebatamento, ela continua aí válida. O desejo de Deus dar o Espírito Santo continua aí, ó. Ele continua desejoso. Mas a grande pergunta é: eu estou querendo o Espírito Santo para minha vida? Eu estou buscando o Espírito Santo para minha vida? Eu estou orando ao Pai pedindo o batismo do Espírito Santo? Ou seja, se tem alguma falha, ela não está em Deus. Ela está em mim. Ela está em nós. E eu pergunto: você quer ter um reavivamento na sua fé? Um reavivamento na sua vida? Você quer uma religião, assim, sabe, vibrante, um cristianismo feliz, de paz, um cristianismo contagiante, que as pessoas vejam Cristo na sua vida? Você quer que a sua vida opere maravilhas para a glória de Deus? Que sua maneira de viver com seus dons e talentos tragam ali honra e glória para o nome de Deus? Para isso, querido, só tem um caminho: buscar o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos alcançar essa maturidade cristã. Sem o Espírito Santo, nós não vamos alcançar esse reavivamento. Somente com Ele. Quando, pastor, que eu tenho que buscar o poder do Espírito Santo? Agora. Quando, pastor, eu devo continuar buscando o Espírito Santo? Todos os dias. E se nós fizermos isso, as pessoas vão ver um poder diferente na nossa vida. E nós vamos poder dizer: esse poder vem do contato diário com o Espírito Santo. E eu pergunto para você, meu querido, minha querida, e aí, você quer o poder do Espírito Santo para sua vida? Você quer buscar o Espírito Santo todos os dias? Você quer ter um reavivamento da sua fé, um reavivamento espiritual? Então eu convido você a escrever aí, ó: eu quero. Só isso. Eu quero. Ao você escrever aí, eu quero, você está dizendo: eu quero reavivar minha fé. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser um instrumento do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo, ele faça maravilhas através da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo use minha vida para honrar o nome de Deus. E aí, você quer? Então escreva só isso: eu quero. E eu tenho certeza que se você, agora que tomou essa decisão, continuar todos os dias buscando o poder do Espírito Santo, ele virá na sua vida e vai fazer maravilhas na sua vida. Tá? Lembre-se que nós temos um desafio de todos os dias levantarmos um pouco mais cedo para ler a Bíblia, para orar, porque nós queremos o Espírito Santo na nossa vida, amém? Eu louvo a Deus pela sua decisão, essa é a minha decisão também, agora eu quero orar com você. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela promessa do Espírito Santo que está disponível para nós. E nós pedimos perdão, ó Pai, pelas vezes que negligenciamos buscar, pedir, clamar pelo Espírito Santo. Mas nós não queremos, ó Pai, mais viver um cristianismo de osso seco, um cristianismo fraco, um cristianismo monótono, um cristianismo, ó Pai, sem brilho. Nós queremos, ó Pai, viver uma religião viva, um cristianismo eficaz, um cristianismo contagiante, um cristianismo vibrante, e que as pessoas, ó Pai, olhem para a nossa vida e vejam Cristo em nós, vejam o brilho de Jesus em nossa vida, e que através da nossa vida as pessoas possam dar glórias ao nome do Pai, e que através da nossa vida as pessoas possam querer conhecer esse Deus a qual servimos. Por favor, ó Pai, traz vida para a nossa vida espiritual, traz vigor para a nossa fé, e nos ajude, ó Pai, a sermos cristãos cheios do Espírito Santo. Usa, ó Pai, a nossa vida como instrumento do Teu Santo Espírito, faz a obra em nós e através de nós, e que, cheios do Espírito Santo, ó Pai, nós possamos nos preparar para o céu e ser usados para prepararmos outros para o céu também. Abençoa todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos.
E quarta-feira, às 7h30 da noite, estaremos reunidos mais uma vez para o terceiro tema dessa série, Como Receber a Plenitude do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, um bom restante de semana, um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.